Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. E agora, o Flamengo também se garantiu na grande decisão da Liberta. Everton Guimarães, o Flamengo, que é uma máquina, que é um timaço, que é elogiado, mostrou que realmente estava preparado para ir à decisão. Buenas tardes. Ele falou que o Racing ia Buenas, passar, muchacha, Moiguapa, tá mandando bem aí na paleta de cores, né? Eu falo que a sua figurinista não erra, tá antenada. Renata, é impressionante o carinho da torcida do comigo, depois da minha opinião de ontem. Um carinho, mensagens carinhosas, principalmente no privado lá do Instagram, como as pessoas são carinhosas, todo mundo tratando muito bem, me chamando para ir ao Rio de Janeiro, conhecer o Flamengo, conhecer a estrutura da torcida e tal. Eu tô muito feliz com o carinho que eu recebi de ontem para hoje, quando ontem disse aqui que estava fedendo uma vitória magra e pênaltis e o Racing passar. O Flamengo sofreu, né? O Rossi foi disparado melhor. O Rossi fez pelo menos duas defesas, uma delas essa que a gente acabou de ver aqui, com um negócio impressionante, né? Então, assim, aliás, pelo menos umas 3, 4 defesas. Goleiraço. Falei ontem aqui, repito, indiscutivelmente, melhor elenco, maior orçamento, uma bandeira muito forte, etc e tal, ponto. Só que é o seguinte, daqui para frente, quem pode, de repente, dar mais calor no Flamengo na final é o Palmeiras, que está em uma desvantagem muito grande. Estando numa desvantagem muito grande, se o Palmeiras passa grandão. E só o Palmeiras pode dar calor no Flamengo numa final. Se a LDU passar, o torcedor do Flamengo já pode comemorar hoje. Já pode começar a comemorar hoje no Brasil inteiro. A LDU passou para a final, não precisa nem de ir para o estádio, já pode comemorar, ir para as ruas, porque o Flamengo será tetra. Pois é, Everton, realmente, depois você divulga seu Instagram aí para quem quiser falar com você mais de perto, Isso. não é? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, Capelanes. Vamos lá. A LDU conseguiu um 3-0, que é um placar que nunca foi revertido em semifinal de Libertadores. Se fosse talvez um outro time, se fosse o próprio Flamengo, não é? Mas a LDU já tem título de Libertadores, título de Sul-Americana, tá sempre figurando aqui e ali, mas parece que ela não recebe o crédito necessário. Hoje ela vai ter que provar se o que ela fez foi muito ou não diante do Palmeiras. Só que a LDU, no grupo do Flamengo, ela foi primeiro lugar. E o Flamengo, que não foi o primeiro, chega agora garantido na decisão da Copa Libertadores. Passou fácil pelo meu Inter. Depois teve problemas com o Estudiantes, o Rossi apareceu. E ontem, mais uma vez, jogando na casa do adversário, o Rossi também mostrou suas credenciais. O Flamengo chega confiante, forte e, independentemente do adversário, sabe que pode conquistar o título. É verdade. Que bom que você falou sobre isso, porque... Fiz um resumão. É um resumão maravilhoso, porque eu gosto de fazer duas coisas aqui no programa. A gente fazer a nossa análise e não ser o crítico da crítica. Porque muitas vezes a gente subestima algum clube e muitas vezes a gente superestima um outro time. Eu acho que muita gente está subestimando a LDU. Se você for pegar a campanha, como você falou, o Flamengo que já está na final da Libertadores do grupo, a LDU passou, depois passou por cima de todo mundo, de vários brasileiros, sobretudo com o Palmeiras. E a gente, alguns superestimaram o Racing. Eu tô esperando até agora, tô procurando o pau que o Flamengo ia tomar do Racing ontem. Eu não vi isso, pelo contrário. Então, muitas vezes a gente faz uma outra análise aqui, sem querer ser o crítico da crítica, e a gente pensa muito que pela camisa, o Racing não ganha nada há 200 anos. Ganhou uma Sul-Americana, aí é bem verdade, mas o último título e único da Libertadores foi em 67. O da LDU mais recente e o mais importante, a LDU não é patinho feio, Renato. É isso que é importante dizer. A LDU, como você fez esse maravilhoso resumo, ela tá figurando em Sul-Americana e Libertadores edição após edição. E de tanto você disputar a mesma competição, uma hora você bate. Uma hora você bate campeão, uma hora você bate na final. Veja só o Palmeiras, que ficou 200 anos sem jogar finais de Libertadores, não parou de chegar e agora está conquistando o título à roda. Infelizmente, para por aqui hoje. Esse ano não ganhou nada. Então, pois é. Você acha que o Palmeiras Hoje não esquece. será o adversário do Flamengo? Pessoal, vou falar uma coisa aqui com todo respeito, até porque quando eu era criança, eu era palmeirense. As pessoas... É verdade, eu era palmeirense. Cabela é seu aniversário, a gente não pode brigar. Pelo menos uma Aqui vez. está um torcedor palmeirense. E quando eu era criança, eu era palmeirense. Mas hoje, torcedor... Hoje não mais. Então,
Pessoal, com todo respeito, qual é o embasamento? Uma noite mágica. Eu vou chegar de Harry Potter aqui com uma varinha no programa amanhã, porque não tem a menor chance, pessoal. Atenção, uma coisa é você entrar em campo precisando golear. Outra coisa é você conseguir construir a vantagem. Capitão, vai sair de maca, vai apanhar e vai ficar calado. Vamos aguardar. Marco Aurélio Cunha, você profetizou aqui o Flamengo, não é? Falou sobre esse time e que, na verdade, nem precisou vencer o Racing. O empate em 0-0 foi suficiente pela atuação no Maracanã. E eu me arrisco em dizer que acho que o Racing foi melhor aqui no Brasil do que ontem diante da sua torcida. É verdade, Renata. O Racing jogando aqui, né, no Brasil, ele tinha aquela coisa do desafiante. E aí parece que o time se solta. É muito mais difícil você buscar o resultado em casa. Existe aquela impressão de que em casa eu resolvo, com a minha torcida. Quando o treinador fala com a minha torcida, que a água já bateu aqui, ó. Quando fala... Isso é uma letrinha para alguém? Para todo mundo que joga em casa pensando no treinador, pensando na torcida. Na presença da nossa torcida. Ué, o senhor falou isso contra a LDU? Em casa a gente resolve, tomaram um taco. Pra você ver como é verdade. Aí, ó. Pra você ver como é verdade. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Você confirmou o que ele falou. A gente tem o lado torcedor que a gente deseja. E tem a verdade, né? A verdade é a dificuldade que o Palmeiras vai ter. E a LDU é o Mirassol do Campeonato Brasileiro? Boa pergunta. Ninguém acredita, mas está lá na Libertadores, né? Então, eu acho que é um jogo muito duro para o Palmeiras. Acho que o Flamengo passou por méritos, jogou muito melhor no jogo da Argentina do que em casa. Segurou com o Rossi, fez miséria lá. Foi quase um Rogério Ceni. E aí o Flamengo está na final. Olha ele. Chico Garcia, um jogador a menos. A expulsão do Plata, para muitos discutível, rigorosa, mas acabou tomando cartão vermelho. O Flamengo se fechou, colocou o Danilo, se defendeu muito bem e contou mais uma vez com um goleiro. Fez toda a diferença, que garantiu essa classificação, que você, de certa maneira, até duvidou que o Flamengo estivesse na final. Apesar de lá no passado ter acreditado. Deixa eu jogar né? um confete em cima de mim aqui, porque aconteceu exatamente o que eu previa. Não é possível que eu vou escutar isso. Por isso que a gente vai desacreditando ao longo do caminho. Tudo bem, mas eu falei que seria difícil, seria muito duro pro Flamengo passar, mas que ele passaria. Foi exatamente o que eu vi. Foi duro? Não. Quando eu falo que o Flamengo ia ter dificuldades, eu tô Mais contando... do que o Palmeiras, você falou, Eu estou contando... Bom, mas o Palmeiras não jogou ainda. Então, Mas é mais fácil. A missão do Palmeiras é mais fácil que era do Flamengo. O Flamengo superou. O Flamengo superou. Chico, Mas nunca quando eu aconteceu falo- em semifinal reverter uma vantagem Eu sei, de 3. pra isso o Juvena tá aqui, ele teve a primeira vez dele, não muito tempo. Tudo tem uma primeira vez. Aqui no programa, eu quero dizer. Estreou no programa aqui. Me deixou sem graça. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu falo que o Flamengo teria dificuldades, eu tô colocando nessa conta um ambiente hostil, uma expulsão injusta, uma arbitragem que compromete, Eu achei. uma dificuldade. Agora, é óbvio que o Racing, qualitativamente, é um time muito inferior ao Flamengo. Eu falei isso ontem. O Flamengo é muito superior. Quando eu falo que ia ser difícil, como foi, tendo o Rossi como um destaque do jogo, é pela pressão, é porque, obviamente, a perna já pesa, o Flamengo teve que se defender até os minutos finais e o Racing não tem a qualidade necessária para fazer um gol e quando chegou, parou no seu goleiro, mas a defesa do Flamengo foi primorosa. Felipe Luiz, quando tem jogadores a menos, ele provou isso contra o Corinthians ano passado na Copa do Brasil, quando ele tem um jogador a menos, ele se defende de uma maneira, assim, brilhante. foi o Rossi e o Daron. Ele sabe fazer isso. Quando ela passa dos defensores, o goleiro acaba aparecendo porque o Rossi, cara... Caramba. Quantos anos o Flamengo sofreu depois do Diego Alves com o Santos, Matheus Cunha, sem firmar um goleiro como o Rossi? E isso é time campeão também. Então o Flamengo, apesar da dificuldade de ontem, ele superou. Aconteceu exatamente Chico, o que eu previ. Eu não tô entendendo a incredulidade de vocês. Eu fico triste, assim, porque o Chico, além de um grande amigo... Triste? O Chico, além de um grande amigo, é uma grande referência na minha vida, né? Ah, Em vários lógico, sentidos, isso é verdade. É verdade, é verdade. E aí o Chico, eu acho que ele nunca assistiu, então, um jogo de futebol. Porque em jogo de mata-mata, Não, eu normalmente... assisto, eu não enxergo às vezes. Em jogo de mata-mata... Libertadores é outra história. Não, então, em jogo de mata-mata, normalmente, e Libertadores, se você tem uma vantagem, é normal você se defender, Chico. Caramba, pô, que novidade, irmão. Ó, Mas descobriu uma eu bola falei hoje. isso. Eu falei que Pelo ia amor ser de difícil Deus. passar. Não, o senhor- Alguém falou aqui que o ia ter um senhor amasso. falou. Que o Flamengo ia amassar o Racing. Você assistiu o primeiro tempo Você ontem? falou. Capela, o jogo tem dois tempos. Qual foi a chance mais clara do jogo? Flamengo destruiu o Racing. Qual foi a chance mais clara do jogo? O
Racing levou Qual foi embora a chance pra mais casa, clara do jogo? O Rossi fez um O milagre. Racing cruzou O Rossi fez um 38 milagre. bolas na área. O Rossi fez um milagre. 38 Uma bolas na cabeçada, área de pô. cruzamento. Chico, É mas um não é time de esse uma o ponto. nota só. Não é Para, esse o ponto. Chico. Vocês trataram aqui, muita gente tratou o Flamengo como um time qualquer jogando contra o Racing. Chico, deixa eu falar. Mas umas vezes, Gabi, você tá falando em verdade. o Eu Racing- falei que o Flamengo era mais time. Quem trata, nossa, que grande desafio vai ter o Flamengo por enfrentar o Racing na Argentina. Não tá vendo o Flamengo jogar. Não sabe que o Flamengo tem o melhor Mas elenco da quanto foi o América jogo, Latina. Juvenal, foi 0-0. Não, e quem passou? E o melhor em campo, Mas eu falei que ia passar. Tá bom, eu Chico. só falei que ia Agora, ser eu não sei, difícil. gente, O primeiro jogo era pra ser 5-0 pro Quando Flamengo. o aqui Flamengo também. ele é testado com regularidade, é em qual momento? No Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor ataque disparado da competição e a melhor defesa disparada da competição. Então, ontem, se ele não tivesse o Plata expulso, ele poderia ter sido mais ofensivo, ele poderia ter mudado as peças de uma maneira diferente, poderia ter vencido de falar, nossa, venceu lá também, olha a máquina, o elenco. Mas quando ele precisou da defesa, ela apareceu como sempre. Zagueiros bem, laterais substituídos bem também, os que lá estavam, volantes jogando o fino da bola, Pulgar e Jorginho ali, e o Rossi numa noite perfeita. Então, o Flamengo, ele tem recursos. É isso, Edu. Recursos e jogadores experientes, que nesse momento não sentem. Porque você pega jogadores que já jogaram finais de Champions League, né, jogaram em seleções, jogadores que estão acostumados a ganhar título também. Então, isso é normal de acontecer. Você pega a bola, não queima no pé desses jogadores. Você vê saindo jogando, eles se aproximando. Então, isso é muito também com relação ao treinador, o Felipe Luiz. Isso ele colocou dentro do campo e colocou na cabeça dos jogadores. Ó, vamos jogar o jogo tranquilo, sem pressão, sem nada. E quando o Racing tentou fazer alguma coisa, o Flamengo pegou, esfriou o jogo, tocou a bola e se aproximaram, né, criou chance com a Arrascaeta, né, com o Varela também. Então, acho que foi merecido, sim. É claro que o melhor, como todos nós aqui vimos, o melhor em campo foi o Rossi, sim. E a gente vê, não é só porque falar assim, o Flamengo amassou. Não amassou. Eu acho que as melhores chances claras, para mim, foi do Racing. Eita, mas jeitinho de Tá de medo, fralda. não sei, eu tô sentindo um receio. Não, nenhum. Aí, final vai ser outra coisa. Desafio, o Flamengo, são 4 finais nas últimas 7 edições. Desafio, na minha opinião, não é do Flamengo enfrentar o Racing, é do Racing enfrentar o Flamengo. Esse é o desafio. O Capelantes falou aqui, ganhou uma sul-americanazinha, que ele se baba aqui pra dizer que o Atlético é o maior campeão. É que no caso, ganhou eu não ganhei só uma, eu ganhei Só duas. isso. É que no caso, Nossa, eu ganhei agora duas também. e vocês não têm nenhuma aqui. Então, vai dormir. Sul-Americano, a gente Eu tô gostando desse ranking aqui no programa. Ronaldão, o que você vai contar agora? Estamos aqui no YouTube, quero ouvir o Cicinho falando sobre o Flamengo. Everton, você então não tá com o Ibope elevado, com a torcida do Mengão, mas o Flamengo tá elevado à decisão da Libertadores. Muitos duvidaram, acharam que o Flamengo poderia tropeçar e não aconteceu. Até ele também achou. Não, aqui, deixa eu contar. Não, é que eu... Veja bem. Pressão e tal. E, e o Rossi foi o melhor em campo, gente. Peraí, o Flamengo não sobrou e tal, era um placar e etc. Mas o Flamengo passou, tá tudo certo. E a nossa audiência é tão grande, e é no Brasil inteiro, que foi só eu falar aqui no ar. E eu vi aqui meu Instagram, torcedor, todo mundo com carinho, Renato, falando, como eu gosto de vocês todos são mengudo aí, que coisa linda, etc e tal. Isto posto... Eu vou repetir o que eu falei, porque a audiência rotativa precisa ouvir. Só o Palmeiras pode dar calor ao Flamengo numa final. LDU esquece. Se a LDU passar hoje, o torcedor do Flamengo já pode sair em carreata, fechar a praia de Copacabana, contratar Ronaldo e os impedidos e fazer um grande show para a população carioca, para a população que torce para o Flamengo. Se passar a LDU, já era. Se o Palmeiras passar, aí o couro come. Aí vai ter fight. Então é isso. Mas eu adoro o Flamengo. Tem camisa, Renata. Eu, quando era criança, torcia para o Flamengo. Você acredita? Eu sei que... Cicinho, de verdade, a gente não sabe quem vai ser o adversário do Flamengo, mas o Flamengo, a sua parte, a parte que ele precisava cumprir, ele fez. Não, eu já sei, LDU. E assim... Eita, olha, só pra deixar o Edu tenso. São Paulo que não vai ser. Cicinho, Wendel Bislovski chegando com a gente direto da Argentina, também com esse repercute, com este dia seguinte da classificação do Flamengo por lá. Tudo bem, Mendel? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Bom dia. Tudo bem, um beijo, bom dia Glaucia, bom dia a todos, é isso, o Flamengo consegue essa classificação, afinal
da Conmebol Libertadores, com esse espírito de Libertadores. Realmente jogou quando teve que jogar, se defendeu quando teve que se defender. O Flamengo deu tudo dentro de campo e conseguiu essa vaga na final. Um jogo com aquele toque de drama, né? Primeiro com um atraso, muito trânsito na chegada no cilindro, o ônibus do Flamengo chegou atrasado e aí o jogo começou também com 20 minutos de atraso e aquela festa da torcida do Racing, esperando depois de 58 anos, o Racing queria voltar a uma decisão de Conmebol Libertadores, fez uma festa muito grande, com fogos, muita fumaça, jogo mais atrasado ainda, e aí o Flamengo começando bem a partida, controlando o jogo no primeiro tempo. O Racing teve chances também, o Rossi muito bem durante todo o jogo, o Cambeses, goleiro do Racing também fazendo defesas, e aí aos 10 minutos do segundo tempo o lance que realmente mudaria a partida, a expulsão do Plata, né, nesse lance com o Rojo, muita reclamação do Flamengo, o VAR foi analisar o lance e concluiu que foi uma conduta violenta do Plata e manteve a expulsão. Depois teve uma expulsão do Rojo, né, no lance com o Léo Ortiz, num choque com o Léo Ortiz, mas aí o VAR decidiu retirar o cartão vermelho. Então muita reclamação do Flamengo. E aí o Flamengo soube se defender, o Danilo entrando em campo, o Flamengo muito bem na defesa. O Racing ainda teve algumas chances, mas aí o Rossi também aparecendo muito bem e o Flamengo conseguindo essa classificação à final. Como disse o Felipe Luiz, quinta final do Flamengo de Conmebol Libertadores desde 2019, nos últimos 7 anos, quarta decisão do Flamengo em Libertadores. Flamengo realmente muito forte na competição. O técnico Felipe Luiz pode ser o segundo brasileiro na história a conquistar a Conmebol Libertadores como jogador e técnico. Só o Renato Gaúcho conseguiu esse feito. O Felipe Luiz pode ser o segundo a conseguir esse feito de conquistar a Libertadores como jogador e técnico. O Flamengo, claro, espera agora o vencedor de Palmeiras e LDU. Torcedores do Flamengo fizeram muita festa no cilindro, o estádio estava lotado, o torcedor do Racing esgotou as entradas, cantou durante a partida, mas sentindo realmente a limitação da equipe do Racing, que não conseguiu, mesmo com todo esse apoio, oferecer muito perigo ao Flamengo. O Flamengo bem superior à equipe do Racing, consegue essa vaga na decisão, agora esperando então quem vai ser o adversário na grande final da Conmebol Libertadores. Glaucia. Boa, Mendel. A gente volta a se falar nesse Sport Center, trazendo mais desta classificação do Flamengo. Flamengo que já está em casa. Rodrigo Jufo acompanhou a chegada do Flamengo hoje pela manhã. Tudo bem, Jufo? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Bom dia. Bom dia, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. A equipe da ESPN aqui madrugou no Aeroporto Internacional Tom Jobim para receber o primeiro finalista da Conmebol Libertadores, o Flamengo, que desembarcou por volta das 7 da manhã. Recebeu o apoio de poucos torcedores que tiveram aqui presentes e que ganharam também o incentivo e o apoio de outras pessoas que passavam pelo aeroporto, recebendo familiares de outros voos ou também taxistas, pessoas que estavam presentes aqui, todos felizes da vida com essa classificação do Flamengo à final da Conmebol Libertadores. E dentre as pessoas que passaram, dentre a comissão técnica que passou, também os jogadores, muitos receberam aplausos e também tivemos os favoritos, né? O Agustín Rossi, eleito o melhor em campo ontem, um dos heróis dessa classificação, foi bastante festejado pelas pessoas que passaram aqui no aeroporto, pelos torcedores do Flamengo. Também o Léo Pereira, o Jorginho, além dos ídolos já de muitos anos, como Arrascaeta e Bruno Henrique, que chegam a mais uma decisão de Conmebol Libertadores pelo Flamengo. E tem também, chega a mais uma decisão, só que agora como treinador é o Felipe Luiz, que já ganhou 2 títulos pelo rubro-negro. Essa é a 4ª final dele de Libertadores, mas a primeira como técnico, né? Nas últimas 3 ele era o lateral esquerdo do time do Flamengo e conquistou 2 títulos. Agora ele tenta o tetracampeonato como treinador rubro-negro. Toda a comissão e jogadores passaram por aqui, olha, mas não tem descanso nessa quinta-feira não. Os jogadores, todo mundo vai para suas casas agora descansar, ficar com a família, mas no período da tarde, ali por volta das 4 horas, tem treino no Ninho do Urubu. Flamengo disputando ainda o Campeonato Brasileiro e no sábado recebe o Sport no Maracanã. Boa, Jufo. Obrigada pelas informações, amigo. Boa sequência de trabalho por aí, Jufo, desde cedinho lá, acompanhando essa chegada do Flamengo. A gente vê as imagens aí.
E puxado, né? Porque também não pode largar à frente do Campeonato Brasileiro, embora receba o Sport, teoricamente, ali já numa situação muito complicada de fugir de rebaixamento, um Flamengo favorito a esse jogo, até para a gente pensar o que o Felipe Luiz pode fazer projetando, né? Afinal de contas, ontem foi um jogo desgastante também, mas já vai dar treinamento hoje pensando nesse fim de semana que não pode bobear não, né, Dom? Que se baixar muito, pode ser surpreendido, não tem o que fazer. Não à toa, já na coletiva o Felipe Luiz já se preocupou em falar isso, de chamar a torcida para o jogo contra o Sport, e a gente viu o quanto que, às vezes, e é natural, eu não quero falar aqui que os jogadores baixaram intensidade, é natural, quando você está no meio de uma semifinal de Libertadores, jogo aberto como foi, 1-0 contra um adversário difícil como o Racing, é diferente você enfrentar um jogo ainda com a viagem, como foi contra o Fortaleza. Você olha o desempenho tanto do Flamengo quanto do Palmeiras no final de semana, caíram, e eu acho que é extremamente natural. Não dá para baixar, mas lógico, quando você volta com uma classificação para a final, o cenário é diferente. Acho que o astral é outro, não tem aquela tensão de vai passar, não vai passar, sua classificação já está garantida. Mas, de fato, ver quem está em condições, manejar da melhor forma possível, porque mais do que toda a questão anímica, de toda a carga emocional que tem um jogo como o Racing, você jogou um tempo inteiro com um a menos. Também tem o desgaste físico do sacrifício que esses jogadores fizeram, mas sem deixar de lado, porque, sinceramente, o Campeonato Brasileiro, a tendência é de ser título definido na última rodada. E se for olhar também, o Palmeiras no fim de semana enfrenta o Juventude, né? Então são confrontos para os dois bem semelhantes até, né, Jailson? Mas não pode descuidar também, né? Você fala, poxa, acabou de chegar da Argentina, chegou de madrugada. Por mais que seja uma viagem mais curta, também há um desgaste, né? De tudo isso que o Donk também pontuou, mas é compreensível que já trabalha à tarde, né? Compreensível. Hoje provavelmente vai ser aquele treino de recuperação, né? Principalmente para quem correu bastante. Eu lembro, assim, de cabeça, pelo menos na minha opinião, né? O Jorginho e o Luiz Araújo pareceram bem desgastados, né? Na hora que eles foram ali substituídos. Então, provavelmente, talvez até nem comecem jogando, né? O jogo já sábado, não vai ter aquelas 70 e tantas horas que o Felipe Luiz sempre cita em relação ao intervalo de um jogo para o outro. Mas, assim, um ponto de diferença no Campeonato Brasileiro também, você justamente não pode desgarrar, né? Do Palmeiras, que está ali também, vai pegar um time da parte de baixo da tabela, tendo em vista o último jogo do Flamengo contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tô com o Dom, que é natural que baixe a adrenalina depois daqueles 3 jogos, né? Botafogo, o próprio Palmeiras e depois o Racing. Vem Fortaleza, diminui um pouco, acaba perdendo o jogo que, na teoria, né, a equipe ali, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso, que eu não esperava, mas, enfim, acaba vindo a derrota e agora, já com a classificação garantida para a final, agora é a remontada no Campeonato Brasileiro para tentar ali alcançar e manter a perseguição ao Palmeiras. Um ponto de diferença, eu tô com o Donk. Acredito que vai ser até a última rodada essa briga entre os dois. E agora esse mês vai ser importante, né? Estamos a um mês da decisão da Libertadores, então internamente dentro de Campeonato Brasileiro agora vai ter que ser a hora dessa arrancada aí para quem quiser ficar com esse título. Óbvio, a gente ainda espera o resultado do Palmeiras hoje, né, que busca também essa vaga na final de Libertadores, mas sem dúvida alguma esse mês vai ser fundamental. E é claro, você recebe um adversário que também está mais em baixa no campeonato, acho que é até natural que você também tire um pouco mais o pé, né, e aí dentro desse contexto todo. Fala, gente. Então, não, só ia completar, que é o famoso agora quarto e domingo, e aí vai depender também do Palmeiras, se o Palmeiras conseguir a remontada hoje, né? Eu não duvido, eu já falei sobre isso, mesmo sendo 0-3 ali, mas agora o Flamengo vai ter que, como o Flamengo já está, esquecer a final da Libertadores e focar no Campeonato Brasileiro e usar as armas para justamente tentar alcançar o Palmeiras. Um esporte que essa semana também teve a saída do Daniel Paulista, né? Além da situação já no campeonato, também, na minha opinião, tá fazendo um bom saída de treinador, mas, enfim, também tem toda essa situação. Fala, galera do Fla Show! O Mengão tá voando e sem tempo para descanso. Depois de garantir vaga na grande final da Libertadores, o time já voltou aos trabalhos pensando no Brasileirão. Hoje eu te conto tudo sobre a classificação, o clima no Ninho e o que vem por aí. Bora nessa! Mais uma noite de raça e superação. O Flamengo enfrentou o Racing lá no El Cilindro, na Argentina, e garantiu o empate em 0-0, resultado suficiente para carimbar a vaga na grande final da Libertadores. No placar agregado, 1-0 para o Mengão, com aquele gol sofrido do jogo de ida que fez toda a diferença.
Mesmo com um jogador a menos, depois da expulsão do Gonzalo Plata, o técnico Felipe Luiz mostrou que entende de estratégia e armou o time num esquema 5-3-1 para segurar a pressão. E deu certo, hein? O Flamengo foi guerreiro, aguentou a arbitragem duvidosa e saiu da Argentina classificado para a 5ª final de Libertadores da história do clube. Mas quem pensa que teve folga depois dessa classificação histórica se enganou. Na tarde desta quinta-feira, o elenco já se representou no Ninho do Urubu. Felipe Luiz comandou o primeiro treino da preparação para o próximo compromisso e o foco agora é total no Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Sport neste sábado, dia 1º, no Maracanã, pela 31ª rodada. O treino está marcado para as 16h30 e a ideia é manter o ritmo forte, ajustar detalhes táticos e, claro, dosar o elenco para continuar voando nas duas competições. Enquanto trabalha firme para o jogo do Brasileirão, o Mengão também está de olho na definição do adversário da final da Libertadores. O rival sai do duelo entre Palmeiras e LDU, que jogam hoje à noite no Allianz Parque. No primeiro jogo, a LDU venceu por 3-0 e abriu boa vantagem, mas o futebol é imprevisível, então a torcida rubro-negra vai ficar ligada para saber quem encara o mais querido na grande decisão, em 29 de novembro, lá em Lima, no Peru. E aí, nação, o Mengão chega forte para conquistar mais uma Libertadores? E será que vai embalar também no Brasileirão? Deixa seu palpite aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Fla Show, hein? Valeu, galera! Até o próximo vídeo! E vamos com tudo, porque o Flamengo não para!